esse ano, como no ano passado, vai ser virtual. Vai ter palestra de muita gente, vai ter muita coisa para você aprender a palavra de Deus, compartilhar com seus amigos. E também tem aqueles vídeos legal, aquelas montagens do pessoal que participou, mandando seu comentário, sua canção, seu hino, seja lá, sua musiquinha, o que você fizer, valeu, participou, está com a gente, vai estar no ar. Mas esse ano nós vamos falar de um tema que é muito significativo, que é os seus desafios como cristão. Cada palestrante foi convidado a trazer uma palestra falando sobre essa temática. Então, a visão do acampamento é que você vença os desafios. E o que nós queremos é te ajudar a vencer. Vencer as batalhas, vencer as dificuldades, vencer aqueles momentos de terror, onde você fala, sucumbi, acabei, agora não dá mais. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem uma resposta. E a proposta do Acampa Jovem deste ano é exatamente esta. Você pode participar, você pode me escrever se tiver dúvida. Se der tempo, a gente faz um vídeo rapidinho para te responder. Se você ainda não mandou o seu vídeo de participação, corre fazer e manda. Quem sabe a gente consegue até o final colocar ele no ar. Quem sabe não, a gente vai conseguir, né? Os vídeos que são em inglês, alemão ou qualquer outra língua, tem legenda em português. Porque nós temos vídeo em espanhol, em inglês e não sei mais o que, mas todos têm legenda. Fica com a gente, vamos junto até o final, fica ligado, anota aí, põe o sininho no YouTube, faz o que você quiser para poder participar. Contamos com você e sabemos que você vai estar com a gente. Um beijo no seu coração, estou aqui de agora até na terça-feira, suando meu apito. Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma Acampa Jovem virtual neste ano agora de 2021. Já passamos vários acampas juntos, sou Bernardo, quem não me conhece, e esse ano o tema proposto foi desafios na vida de um jovem cristão. E eu pensei comigo assim, o que eu vou falar sobre esse tema? Aí eu pensei, não, é melhor perguntar para eles. Vamos ver quais que são os desafios que vocês experimentam na vida. E não veio nada. Aí uma jovem entre vocês teve a ideia, não seria melhor fazer isso de forma anônima? E assim fizemos. E vieram desafios. Vocês quase me mataram, gente. Tanto desafio que vocês mandaram. Vamos ver se vamos dar conta nesse acampa de tratar todos eles. Se não, eu vou gravando mesmo assim. E creio que o irmão Júlio ele vai colocar no canal dele o que não couber dentro do propósito do acampa. Dentro do tempo previsto para esse acampa. Então vamos lá, com a parte 1. Sabe, desafios é luta. E então tem exigências para vencermos essa luta. Quais que são essas exigências? Você precisa de saúde espiritual, de uma dieta espiritual para manter essa saúde espiritual e de um exercício espiritual para você realmente conseguir a força necessária para lutar. O que é um desafio, gente? A gente fala essas palavras e às vezes a gente tem uma ideia o que é. Bom, o desafio é definido como uma ação ou efeito de desafiar, de provocar alguém, mas que tipo de provocação? Incitar essa pessoa para um combate, para uma luta, para uma guerra. É isso que está acontecendo com vocês. Vocês estão sendo incitados, provocados a lutar. E se vocês realmente lutarem essa luta, esse combate espiritual, com as armas espirituais que Deus deu também para vocês, aí sim vocês vão ser vencedores nessa luta. Agora, se não usar as armas certas, nada de vencer, viu? Eu acho que essa é a situação que mais talvez descreve vocês diante de um desafio, não é? Subindo um morro ali, sozinho, um desafio enorme diante de você, e você tenta
enfrentar esse desafio. E é óbvio, essa rocha ali é ainda redonda, quase que uma bola, o que vai acontecer? Ela vai derrubar você. Você não vai vencer. Você vai ser esmagada por essa bola. Mas é porque você esqueceu de uma coisa. Que a gente precisa de fé. E a fé é o quê? A prova das coisas que se não veem. E agora eu não estou falando da fé que salva. Essa eu espero que você já tenha. Porque senão, de jeito nenhum, você vai vencer algum desses desafios. Mas você, que é salvo, um jovem crente, que quer seguir ao Senhor Jesus, você precisa de fé, de confiança diária. Só que sabe, muitas vezes vocês querem ver as coisas. E fé não é visível. Se você vê e crê, igual aquele Tomé, então é uma fé medíocre, na verdade. A prova das coisas que se não vê. E sabe o que você não vê nesse desafio? Isso aí. A mão de Deus está segurando do outro lado com uma corrente e essa pedra não vai cair. Você pode ficar pulando de alegria, ela vai ficar lá no lugar. É isso que você precisa fazer. Não olhar para essa pedra, aí você não vê a corrente. Se desloque um pouquinho mais para longe, você vai ver a corrente e a mão de Deus que está disponível para te ajudar, que está segurando o desafio para não te esmagar, desde que você não lute por força própria, mas sim conte com ele. E é isso que ele quer de você. Vamos nesse desafio também? Bom, vocês me mandaram muitas mensagens, então, anônimas. E eu tentei de agrupar elas um pouquinho. Um dos desafios mencionados foi participar nas reuniões. Como fazer? Aquele complexo todo do encontro, do namoro, do noivado, com vistas ao casamento, a escolha do cônjuge. Outro complexo de desafios. Uma forte vontade de se casar, está ligado um pouco a essa área também, não é? A falta de ânimo para ler a Bíblia. Como que eu consigo para ler a Bíblia todos os dias? Eu sei que seria bom, mas eu não consigo. Eu prefiro fazer outras coisas. Estou aflito quando eu vejo toda essa maldade no mundo, toda essa injustiça. Outros sofrem uma certa pressão interna e externa, ou até mesmo colocam essa pressão sobre si, de terem que ser os melhores de repente. Um outro desafio grande é a internet, as redes sociais, como lidar com isso. Os conflitos de interesses com a vida da terra e a vida espiritual, como equilibrar isso, reconhecer a vontade de Deus nisso. Relacionamentos com irmãos, incrédulos, pais, familiares, tudo isso são desafios. Um outro perguntou, o jovem realmente precisa de um freio? Será que ele não precisaria de uma condução melhor? Um guia que ajuda a ajustar o volante do carro? Para outros já isso é um pouco mais grave agora. A pornografia foi mencionada e eu fico feliz que vocês tiveram coragem de falar isso, que isso é um problema. Porque isso já é o primeiro passo para melhorar as coisas. Ter coragem para enfrentar, para encarar e mencionar pelo nome. E outro ligado a isso, pecados sexuais, até mesmo nos pensamentos. Bom, então um tanto de desafios mencionados. Tem algumas coisas que são totalmente legítimas. Ler a Bíblia é algo não só legítimo, como também necessário, é essencial. Tem outros desafios ligados a pecados, e esses são totalmente ilícitos. E temos talvez uma área que poderíamos chamar de neutro. É uma área onde entram coisas que em si mesmo não são nem maus, nem ruins. Não são pecado. São lícitos desde que usados da forma correta. Um pouco isso também está aqui nessa vontade de casar, nos encontros, etc. Enfim, existem desafios causados por coisas que em si são justas, são corretas, são legítimas. Outras são neutras, nem maus, nem ruins, mas podem ser usados para o bem ou para o mal. Para as coisas de Deus, ou podem virar pecado. E já outros que são ilícitos, que são pecados mesmo. E eu dividi essa abordagem desses desafios de vocês em vários episódios pequenos. Em cada episódio eu vou mostrar esses mesmos slides novamente, mas não vamos mais falar nos detalhes. Vou apenas mostrar para economizar um pouco de tempo. Então é essencial que vocês assistem
todos os episódios. Não fique só em um ou só em outro que interessa talvez para você. Talvez tenha dicas nos outros que são importantes para você também enfrentar o seu desafio especial. Fizemos uma enquete então, e todos aqueles desafios mencionados por vocês, esses desejos tanto legítimos como as atividades e coisas neutras, como os desejos pecaminosos de todo jeito, todas essas áreas, quando enfrentadas da forma errada, quando você, embora Deus queira que você seja um vencedor, não é vencedor naquele desafio específico, então isso pode te levar a pecar, pode te levar ao pecado. E é isso que queremos evitar, não é? E Deus também quer evitar isso. O Senhor Jesus não quer isso. Você não está sozinho nesse seu desafio. Lembra aquela mão que segura a corrente, que segura a pedra? É isso mesmo. Desafio número 1. Ler a Bíblia. Filme mais interessante. Não consigo fazer isso todos os dias. Como? Muito bem. Essa muitas vezes é a nossa situação, não é? Coisas assim, filmes, coisas boas podem ser. Nem todo filme é ruim. Tem coisas que são lazer, tem coisas instrutivas, tem coisas que contribuem para o conhecimento que precisamos na vida, mas uma coisa fica um pouco para trás, a Bíblia. E eu espero que pelo menos seja assim, ainda uma área pequena, porque eu temo que na vida de alguns essa imagem aqui deveria ser bem menor ainda. Mas é isso que queremos. Inverter essa situação. Você não precisa diminuir isso para zero, mas tem que ser uma imagem pequena. A Bíblia tem que ter um bom espaço na tua vida. E não estamos necessariamente, falando em termos de tempo. Isso aqui, 5 minutos, e isso aqui, Bíblia, 23 horas e 55 minutos. Não, não é assim. A prioridade da Bíblia pode se dar em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, desde que feito com afinco, concentrado, e aí isso, mesmo que seja só 5 minutos no início, depois mais, porque se você começar, você vai aumentar o tempo. Então, vai reger a sua vida, vai controlar essa parte aqui. Agora, se você dá preferência, prioridade para isso, vai controlar a sua vida com Deus. O que vocês disseram quanto a esse desafio? Eu quero ler a Bíblia todos os dias, mas eu não consigo. Eu tenho falta de ânimo, mas assistir um filme chama mais atenção do que ler a Bíblia. Ou como posso dar prioridade ao Senhor em meio às atividades essenciais? Estudo, trabalho, lazer e atividades lícitas, mas são consumadoras de tempo. Muito bem, o problema então é ter tempo, ter ânimo. Algumas dicas para chegar lá. É impossível, gente, é impossível para mim, e creio que para qualquer outro irmão também, nesse pouco espaço de tempo do Acampa Jovem, abordar todos esses desafios e dar uma resposta para vocês. E para algumas coisas, gente, eu nem tenho a resposta definitiva, mas eu posso dar algumas dicas, e isso com a ajuda do Senhor eu gostaria de fazer. E espero que sirva de ânimo e também de ajuda para vocês. Então, talvez um ou outro fique decepcionado. Mas eu coloquei o meu desafio e ele está falando tão pouco sobre isso. Não dá, gente. É uma campa. São poucas palestras, poucas horas. Então, não tem como abordar tudo isso. Porque cada um desses desafios, alguns deles, pelo menos, tomariam até vários dias de estudo, várias reuniões. Então, para você ler a Bíblia todos os dias, para você dar prioridade às coisas de Deus, administre seu tempo e seus objetivos. E agora eu vou colocar algumas dicas que vocês provavelmente, pelo menos quem está trabalhando em alguma empresa, em escritório, etc., já deve ter ouvido em algum lugar. Não é um segredo. Vocês estão usando isso de certa forma todos os dias. Então use também para a vida espiritual. Administre seu tempo, seus objetivos. Quais que eram os propósitos que você tinha no passado? Eram propósitos espirituais? Ou você tomou propósitos primordialmente da terra? Inverta essa prioridade, então. Faz uma lista dos seus propósitos. Você conseguiu realizar seus propósitos? Você teve uma lista boa de propósitos, só que 90% não foi realizado. Quais foram os objetivos que você não alcançou? Nesse caso, não consigo ler a Bíblia todos os dias. Eu dou mais preferência para o Netflix.
para o YouTube e outros, quero fazer propaganda de né? Por que você não alcançou esses seus objetivos? Qual que foi o motivo? Onde que está a trave? Você precisa analisar em sua vida não apenas o desafio, mas o que impediu você a vencer esse desafio. Então, agora, quais são os seus propósitos para o futuro? Tome propósitos, não faça uma lista muito longa, tome um propósito. Sabe que isso é uma dica que a Bíblia também deu? Teve um homem ali, Barnabé, ele visitou alguns irmãos e ele os encorajou para o quê? Para ficarem com propósito de coração com o Senhor. Então você precisa de um propósito de coração firme para com o Senhor, visando ele. E as outras coisas da vida, você coloca lá em 15º lugar da lista. Em quanto tempo você quer realizar esses propósitos? Muito bem, quando se trata de ler a Bíblia, por exemplo, você quer realizar isso já amanhã. Então comece. Como? Quais são os seus objetivos parciais? Divida esses objetivos grandes que você tem. Ler a Bíblia todos os dias. Divida isso em pedacinhos. Ler a Bíblia 5 minutos nos dias 1 a 10, por exemplo. O que você quer deixar porque atrapalha os seus objetivos? Falamos em luta. Enfrentar desafio é luta espiritual. E em qualquer luta, o soldado, e você agora é um soldado enfrentando os seus desafios, tem que abrir mão de algumas coisas. O soldado, ele não pode estar sentado tranquilamente, descansando junto à fogueira enquanto o batalhão está lutando contra o inimigo. Ele tem que deixar algumas coisas, abrir mão. E isso muitas vezes é o complicado para nós. Mas não porque não é possível, é mais porque lá no fundo, nós não queremos abrir mão disso. Então, analise essa parte também. Existem talvez algumas tendências para que os objetivos possam ser alcançados? Você nem sequer reservou um tempo na sua agenda diária para ler a Bíblia? Isso ajuda bastante, fazer uma agenda, fazer uma lista das coisas que você quer fazer no dia. O que você quer mudar no futuro? Bom, se você não alcançou os seus propósitos, você tem que rever esses pontos, diminuir a lista, fazer outras coisas, colocar esse desafio de ler a Bíblia, colocar essas prioridades que você tem na vida, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. As outras coisas depois. Veja, vocês mencionaram, tem o trabalho, é lícito, precisa fazer. Tem estudo, precisa fazer. Mas quantas horas por dia você precisa estudar? Se você vai para a faculdade, se você vai para a escola, você tem as suas horas que tem que cumprir. E tem que cumprir mesmo, é importante. Aí você chega em casa e agora você precisa retrabalhar aquilo. Tem lição de casa, tem trabalho para fazer, trabalho para entregar. E aí eu pergunto também, você deixa tudo para a última hora? Aí realmente sempre vai ter pressão. Infelizmente, em nossa cultura aqui no Brasil ou na América Latina, eu verifico que isso é um grande trave para muitas pessoas, um grande problema. O professor dá um trabalho de escola, entrega daqui 10 dias. E quando você vai começar a fazer essa tarefa? Um dia antes da entrega. Gente, você teve 10 dias para fazer. Você não precisa fazer no último momento. Porque, sabe, daí no último momento acontece algum imprevisto e já está ali a pressão. Não tem mais tempo para nada, 100% dedicação a essa tarefa, porque tem que estar pronto para amanhã. E aí você roda a noite fazendo tarefa de casa, ao invés de ler a Bíblia um pouquinho, pelo menos, e fazer a sua oração e devocional diário. Então é necessária autodisciplina para você se policiar. Faça as coisas na hora, não deixe para depois. Mesmo que você pode entregar daqui 10 dias. Encare esses prazos que você tem na sua vida como um prazo de emergência. Se acontece um imprevisto agora, então ainda tenho outros 9 dias para fazer. Mas se não tem imprevisto, comece agora. E aí você com tranquilidade você pode dizer, bom, eu vou me dedicar a essa tarefa X tempo hoje, mas depois eu paro. Eu vou me dedicar a estudar, a retrabalhar o conteúdo X tempo, depois eu paro com isso. Porque veja bem, se você estuda 4 horas seguidos, por exemplo, uma matéria, sua cabeça já vai estar cheia. Não vai fazer diferença nenhuma mais se você estudou 4 horas ou 4 horas e 10. Agora, se você dedica esses 10 minutos à leitura da palavra de Deus, às coisas que você quer fazer para Deus, aí sim tem valor para a eternidade e tem valor para a sua vida espiritual. E para finalizar, um último ponto, quem apoia você? Com quem pode conversar quando você estiver enfraquecendo nos seus propósitos?
procure uma pessoa que possa lhe ajudar, que tenha o mesmo propósito, que também quer isso para a vida espiritual dela, e que pode te dar uma ligadinha por dia ou perguntar simplesmente: você já fez? Você já leu? Você focou naquilo que você queria fazer? Não, não fiz ainda. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Pode até mesmo fazer ao telefone. Hoje em dia tem tantas possibilidades, até mesmo para se ver à distância. Façam juntos. Aí o desafio fica menos complicado, fica mais prazeroso talvez até. E depois você continua sozinho também, sem problema nenhum. Olá pessoal, e mais uma vez bem-vindos à Campa Jovem Virtual 2021. Desafios na vida de um jovem cristão, a parte 2. Muitos desafios vocês colocaram, e são necessárias algumas exigências para vencer essa luta. Você precisa de saúde espiritual, de uma boa dieta espiritual e exercício espiritual. Um desafio é combate, é luta, é guerra. Você precisa enfrentar, sim, mas com a fé, com a confiança em Deus, que está do outro lado do desafio e já está segurando, querendo te ajudar para você ficar livre do desafio. Muitos desafios vocês colocaram, várias áreas, e já eliminamos 2 delas, e todas essas áreas podem te levar ao pecado, sim, mas podem, não necessariamente vão fazer, com exceção desses desejos pecaminosos, quando eles não são controlados. Até mesmo esse desejo em si, ele não necessariamente te leva ao pecado. Nós vamos ver isso. E o desafio número 2 é a aflição frente à maldade no mundo. Você aflito, quase perdendo a cabeça. Olhando para o quê? Para o mundo, para a maldade aumentando, para o mundo cheio de violência. Quanta maldade! E eu não posso fazer nada, eu estou aflito frente a isso. Foi mais ou menos isso que alguém expressou na enquete, quando disse: me sinto aflito frente ao mundo distante do Senhor, rejeitando a verdade. Só aumenta a maldade. E eu vou fazer uma pausinha aqui, porque nós temos aqui já a aflição expressada por 2 motivos. O mundo está distante do Senhor e rejeitando a verdade, e a maldade aumenta. Muito bem, essas são condições que de fato verificamos no mundo e não são condições surpreendentes. Isso é algo que, se você olha para isso, realmente causa aflição, mas a própria palavra de Deus, a Bíblia nos diz que isso nunca vai mudar. Desde o Jardim do Éden até o fim do mundo, haverá apenas aumento da maldade, com exceção do reino milenar de Cristo, onde a maldade, pecado, é julgado diariamente. Mas também ali existe. Então o mundo vai se distanciando cada vez mais, vai rejeitando a verdade. Depois do arrebatamento, até mesmo o mal toma totalmente conta desse mundo. Então é uma evolução de coisas que é fixa. Por quê? Porque Satanás é o príncipe desse mundo. E ele está governando esse mundo. Ele está tomando conta aqui, dominando. Então o que você quer? Não vai mudar. O seu foco está no distanciamento desse mundo, na rejeição da verdade e no aumento da maldade. Em coisas que definitivamente não tem cura e não tem mudança nenhuma. Então, querido, mude seu foco, porque dentro desse mundo de maldade tem pessoas, indivíduos, e esses indivíduos carecem de salvação. E você sabe o remédio para essas pessoas, você sabe o que elas precisam. Entregue isso para elas. Quem sabe Deus está querendo te dizer, mude seu foco, não olhe mais para o aumento da maldade, mas olhe para os indivíduos que precisam de salvação. Quem sabe é uma das tarefas que Deus está querendo te dar. Fazer a obra de um evangelista no seu dia a dia, no particular. Não sei o seu chamado para o futuro. De repente, Deus está querendo que você leve o evangelho aos indivíduos nesse mundo que também sentem a mesma aflição. Você acha que só um cristão sente essa aflição? As pessoas do mundo também sentem esse aumento da maldade.
no fundo, sabem que isso é ruim, que vai matar elas, mas não tem o remédio. Você tem. A segunda parte do desafio colocado, sei que o Senhor já fez justiça na cruz e há de fazer justiça no dia do julgamento. Isso me dá alegria. Sabe, a mim também, principalmente essa afirmação sua, porque mostra que além do aumento da maldade no mundo, você tem já mudado um pouco o seu foco. Você está olhando para o Senhor. Você viu o que Ele tem feito, o que Ele está fazendo. Agora aplique isso às pessoas, aos indivíduos. Isso te dá alegria? Sim. Muito bem, a aflição é o estado atual, você quer chegar à alegria, em parte até experimentar ela. Mas para que isso aconteça, precisa estar contente. A própria palavra de Deus nos dá uma resposta para a sua aflição, para o seu desafio. E por isso queremos deixar simplesmente falar a palavra de Deus. Eu não tenho a receita, mas a palavra de Deus tem. Veja bem, a aflição é um excesso de ansiedade, é estar preocupado e atormentado. São estados de coração, estados de mente, de ânimo que Deus não quer. Os discípulos estavam atormentados ali naquele lago, no meio da tormenta, literalmente. E por quê? Porque quando o Senhor Jesus entrou naquele barco, a tormenta acabou, pelo menos para eles. Logo chegaram à outra margem. A presença do Senhor Jesus com eles mudou o foco dos discípulos. Não olharam mais para as circunstâncias, mas para Ele agora. Isso muda tudo. É isso que você precisa fazer, porque um excesso de ansiedade, uma preocupação exagerada, atormentado no interior, significa que o seu foco está ou nas circunstâncias, ou pior ainda, em você mesmo. E isso Deus não quer. Ele quer mudar seu foco para Ele, para Cristo. A Bíblia tem essa resposta na palavra. Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. Veja, isso é uma profecia no Salmo 88, que nos mostra o próprio Senhor Jesus. Ele, enquanto homem, enquanto ser humano, também sentiu a aflição. Ele te entende na tua aflição. Ele entende a todos nós em todos os nossos desafios, gente. Mas nesse desafio especial seu, tem algo que a Bíblia recomenda. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5:3. Então veja bem, para você cantar louvores, para estar contente, tem um passo anterior entre o estado de aflito e o estado de contente. Oração. E não é aquela oração diária que a gente simplesmente faz porque precisamos orar ainda. Não, ore com sinceridade, abre o teu coração diante do Senhor, coloque a sua aflição diante dele e peça a ele que tome conta, que ele tire essa aflição de você. E ele vai fazê-lo. E aí você entra no estado de contente e pode cantar louvores. Aí que vem a alegria. O foco mudou. Essa é a resposta da palavra de Deus. E uma outra melhor, eu não posso te dar. Se Deus diz que o remédio para a aflição é oração, eu não vou me delongar e inventar algumas outras coisas. O seu desafio tem a resposta divina. Ore. E logo vai ter mais. Mais acampa, mais desafios. E eu conto com vocês, viu?